Olá pessoal, é muito comum no consultório de endocrinologia atendermos pacientes que nos procuram para avaliá-los em relação ao diabetes. Óbvio, é a especialidade que trata o diabetes, é a endocrinologia. Nós somos especialistas em metabolismo. Bem, existe um perfil de paciente que nos procura, que é o paciente que tem diabetes tipo 2, mas que usa insulina. Se o diabetes tipo 2 é uma doença onde ele ainda produz insulina, mas ela não é eficiente, por que eu preciso estar aplicando insulina nesse paciente, ou prescrevendo insulina para esse paciente? Fora as exceções, que realmente alguns pacientes desses precisam usar insulina, nós temos uma grande maioria que não precisa. Esses pacientes, que fazem parte da grande maioria, medicamentos com ação mais eficiente sobre essa insulina, faz com que ela funcione melhor, fazendo desnecessário o uso de insulina nesse paciente. Mas, infelizmente, alguns nos procuram com anos de uso de insulina. É possível para esses pacientes deixar de usar insulina? Sim, é possível. Contudo, ele precisa ser avaliado. Primeiro, o tipo de diabetes é tipo 2? Ok, é tipo 2. Segundo, o tempo de doença, para avaliar se ele ainda tem reserva de insulina. Terceiro, ele tem realmente reserva? Podemos fazer alguns exames, entre eles o peptídeo C, para avaliar se ele tem reserva de insulina. Avaliando esse contexto todo, tipo, tempo e reserva de insulina, é possível selecionarmos o melhor medicamento para sensibilizar essa insulina mais dele, fazendo com que ela fique mais eficiente. No consultório, por exemplo, já tive pacientes com 15 anos usando insulina e que gradativamente nós fomos diminuindo, selecionando os medicamentos orais, ele foi tomando e ele foi entendendo, foi se conscientizando sobre a importância de uma alimentação saudável, da perda de peso, do exercício físico. Uns 6 meses depois, ele já estava usando só medicamentos orais. Um ano depois, ele estava controlado apenas com dieta e exercício físico. Alguns falam em reversão do diabetes. Eu não falo em cura, eu falo em reversão do diabetes, que é o estado onde o paciente chega, o diabetes tipo 2, se encontra, mantendo um controle de glicose bom dentro do alvo dele, sem ter que usar medicamento. Mas esse paciente, para chegar nesse ponto, ele precisa ser avaliado mais uma vez, orientado para que possa chegar nesse ponto. Não é uma coisa que vou te retirar a insulina, pronto, vou ficar controlado porque o doutor disse que teria que retirar medicamento. Não, não é assim, tá? Precisa ser reavaliado, mas isso é possível sim. Então, se você achou essa informação importante, compartilhe com as pessoas que você sabe que tem diabetes tipo 2, que usam insulina, e compartilhe com quem tem diabetes tipo 2, porque a gente também está falando aqui de um assunto muito importante que é reversão em diabetes, e que nos nossos canais mais adiante a gente vai falar a respeito disso. Clica aí no nosso sininho, curta nossas redes sociais e principalmente compartilhe. Um abraço.